Sejam bem-vindos a mais uma N-Talk, mais um webinar da Academia Nexus. A Academia Nexus, para quem é a primeira vez, insere-se no âmbito da Agenda Nexus, um projeto liderado pelo Porto Sines, em conjunto com uma rede de 35 parceiros, representativos de toda a cadeia logística, que procura desenvolver 28 produtos e serviços inovadores com vista à transição verde e digital nos setores dos transportes e da logística. Hoje o tema é a Janela Única Logística. Temos connosco o Cláudio Pinto e a Cátia Salgado da APS, que nos irão falar sobre a dinâmica e funcionalidades da Janela Única Logística no contexto do chamado Port Community System, bem como nos avanços da digitalização e na integração dos sistemas de informação nas operações portuárias e logísticas. Cláudio e Cátia, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Vou-vos passar agora a antena, digamos, para a vossa apresentação. Obrigado. Ok. Luís, muito obrigado pela apresentação. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco para partilhar aqui um bocadinho do que é a Janela Única Logística, o caminho que fizemos até chegar ao dia de hoje. Nós, quando costumamos fazer, quando fazemos estas apresentações, pelo menos eu gosto de dar sempre um bocadinho de contexto porque é que estes sistemas são importantes. Não falar apenas da Janela Única Logística enquanto sistema de informação, mas contextualizar também um bocadinho a importância e o porquê de investirmos neste tipo de ferramentas. Portanto, é isso que vamos fazer hoje. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação do que é o Porto Sines, vou explicar, dar aqui alguns números e algumas tendências no setor, e depois vamos entrar mesmo então na JUL, falando um bocadinho sobre os conceitos do que é um PCS, uma single window, etc. Depois vou falar aqui um bocadinho da história também da JUL, até o momento em que estamos hoje. E depois vamos ter uma parte mais prática que a Ati vai demonstrar, fazer aqui uma demonstração, utilizando o sistema real daquilo que falei anteriormente. Portanto, para ficar com uma ideia mais próxima do tipo de operações e funcionalidades que se podem tirar da utilização da Janela Única Logística. E depois terminamos aqui com o ponto para a Agenda Nexus e o que é que a Agenda Nexus traz de novo e de diferente relativamente à Janela Única Logística. Eu vou então partilhar o meu ecrã com a apresentação. Luís, confirme, por favor, se estão a ver em full screen, certo? Sim, sim. Pronto, o meu nome é Cláudio Pinto, sou o diretor de Inovações e Sistemas de Informação do Porto Sines. A Cátia Salgado é team leader aqui da equipa de desenvolvimento e suporte à Janela Única Logística, no Porto Sines. E pronto, e como eu vos dizia, vou então começar aqui a apresentação por dar aqui um bocadinho de contexto a quem não conhece do que é o Porto Sines. Portanto, o Porto Sines é o porto mais jovem no contexto portuário nacional. Vamos fazer no próximo mês, dia 14, 47 anos. A administração do Porto Sines foi criada a 14 de dezembro de 1977 e foi por essa data que começámos as operações aqui no terminal de granéis líquidos. Portanto, foi o primeiro terminal a ser construído nesta década e que servia por um lado, para importar as matérias-primas para a refinaria e, por outro, para escoar os produtos acabados da refinaria e depois também do complexo petroquímico, que há aqui na área adjacente ao Porto. Pronto, e depois, ao longo do tempo, o Porto foi crescendo para sul. Aqui, se olharem, neste caso, para a direita da vossa imagem, com a construção do terminal multipurpose, que até há cerca de 3 anos a maior parte da carga lá movimentada era carvão para alimentar as centrais termoelétricas do país. Entretanto, essas centrais deixaram de operar, conforme alguns de vocês devem saber, e portanto nós neste momento perdemos
quase 5 milhões de toneladas, depois vão ver o reflexo disso mais à frente, 5 milhões de toneladas, grosso modo, anuais por ano, e estamos neste momento numa fase de tentar encontrar novas cargas para este terminal. Isto foi na década de 90. No início deste século entraram em operação dois terminais, o do gás natural e o terminal de contentores. Portanto, o terminal de gás natural, neste momento, já é responsável por quase 100% das necessidades, fornecer 100% das necessidades de gás natural do país. Este terminal foi construído para também termos uma alternativa à anterior fonte de fornecimento que o país tinha, para não ficarmos dependentes unicamente daquele gasoduto do Magreb. E pronto, e neste momento nós temos gás fornecido por de várias fontes e que é através aqui de Sines que alimentamos. Temos ali 3 tanques onde são armazenados onde é armazenado o gás natural no estado líquido, a menos 165 graus, e depois é injetado, é regasificado e é injetado então na rede nacional, no gasoduto nacional, e para algumas zonas do país, portanto alimenta também por cisterna, por caminhões, as zonas que não estão servidas pela rede de gasoduto. Pronto, o que é que este porto foi construído aqui em Sines por causa das condições naturais que o porto oferecia, porque era necessário o país estar equipado com um porto de águas profundas, e esta, das alternativas que foram estudadas, esta foi a que melhor cumpria com os requisitos de então, e é esta a principal razão porque foi aqui feito este porto. Portanto, isto continua a ser um fator, para além do posicionamento geoestratégico de Portugal, Sines tem também estas condições naturais que permitem neste momento ter capacidade de expansão em todos os terminais. O porto é administrado pela APS, pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve. Nós neste momento também já gerimos 2 portos no sul do país, Faro e Portimão. Enfim, são portos mais pequenos, com uma movimentação mais pequena. O Porto de Sines é neste momento o principal porto nacional em termos de mercadorias movimentadas. Eu vou passar aqui o slide por falar nas mercadorias. Pronto, este slide ilustra a evolução das cargas, da movimentação de cargas ao longo dos últimos 10 anos. Se tivéssemos aqui a linha do tempo um bocadinho mais para trás, para 2004, víamos que o crescimento dos granéis sólidos foi, ou melhor, da carga já, perdão, foi expressivo, porque até 2004 não tínhamos terminal de contentores a operar, e a partir desse momento foi quando entrou a operação. Portanto, esta fatia, esta tipologia foi ganhando expressão. Por outro lado, se virem ali os granéis sólidos, vem uma diminuição significativa em 2020, 2021, que teve a ver com o que eu disse ainda há pouco, foi a perda de quase 5 a 6 milhões de toneladas anuais, que é significativo, decorrente do encerramento das centrais termoelétricas, mas que esta movimentação, esta perda foi compensada por aumento dos outros segmentos, particularmente no setor da carga contentorizada, e portanto, neste momento, a nossa estimativa para este ano é que venhamos a ter um dos melhores anos de sempre, no que diz respeito ao total de carga movimentada, e também em termos de TEUs, a nossa estimativa é tentar vamos conseguir chegar pela primeira vez aos 2 milhões de TEUs movimentados. Portanto, isto tem sido a evolução do Porto de Sines. Nós estamos a expandir, ainda há bocado não referi uma coisa, mas que é importante. A APS, desde há alguns anos atrás, deixou de operar e, portanto, passou a assumir na íntegra o modelo de negócio baseado no landlord port, ou seja, alguém que não explora diretamente as operações dos terminais. Portanto, essa operação está consignada a grupos ou companhias privadas que exploram os terminais. Portanto, nós depois fazemos a regulação e prestamos outro tipo de serviços que não dizem diretamente com a movimentação de carga, serviços de segurança,
serviço ambiente, serviços como o que estamos a falar hoje, de tecnologia de informação, e portanto, é essa a pilotagem, a movimentação de navios, portanto, é esses os serviços que nós prestamos diretamente. Tudo o que tem a ver com terminais, são atividades que são concessionadas. Portanto, eu ia dizer isto porque, quando eu digo que estamos a expandir, na realidade, quem está a fazer o investimento, ou parte do investimento, é o nosso concessionário, a PSA, que está a duplicar a capacidade que tem instalada do terminal. Portanto, isto é uma expansão que não é de imediato, portanto, é ao longo de um calendário que está acordado, e que vamos atingir a duplicação de carga, ou seja, vamos atingir cerca de 4 milhões de euros com aquele terminal. Depois, se existirem condições no mercado para tal, voltaremos a lançar um concurso para um novo terminal de contentores, sensivelmente com a mesma capacidade. Portanto, este slide ilustra alguns números. Portanto, nós, como eu disse no início, somos o principal porto nacional, temos cerca de 50% da cota do mercado. A questão das condições naturais do porto, também já destaquei. Somos também uma importante plataforma intermodal, movimentamos mais de 4 mil comboios por ano. Já agora, isto significa que cerca de 90% do nosso, e neste caso estou a falar concretamente do terminal de contentores, 90% da carga que sai e entra do porto para aquele terminal sai por via ferroviária e o restante por rodoviária. Depois, nos outros terminais, pronto, enfim, temos os terminais de granéis líquidos e petroquímicos, estão ligados por pipeline ao complexo industrial, e no caso do gás natural, à rede de gasoduto nacional, como eu já falei. Portanto, esse, digamos assim, é o meio de transporte utilizado para expedir aquela mercadoria. Outros tópicos interessantes que nos diferenciam é a nossa aposta desde o início, desde a fundação da APS, na inovação e na digitalização da atividade, e tal é aquele número de 2,5 dias antes do navio chegar, termos todas as operações com o processo administrativo tratado, e isto está diretamente relacionado com o tópico de hoje, da janela única primeiro portuária e agora a janela única logística. Pronto, eu já falei nisto. Portanto, nós temos 5 terminais especializados, cada um deles estão identificados os concessionários dos mesmos. Este é o que eu vos referi também, a expansão que estamos a fazer. Portanto, neste momento, nós estamos aqui, no Stage 1, portanto, e depois as outras fases de expansão estão aqui identificadas. Pronto, em termos de vantagens que oferecemos aos clientes, a produtividade. Portanto, nós temos em todos os terminais equipamentos de última geração, o que nos permitem equipamentos e equipas altamente qualificadas que nos permitem ter índices de desempenho bastante atrativos e que nos comparam com os melhores a nível internacional. Temos uma particularidade também, que operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto não acontece em todos os portos, e aplicamos umas tarifas fixas, qualquer que seja a hora da operação do porto. Oferecemos também uma importante conectividade, quer com o nosso Forland, quer com o nosso Interland. A ligação com o nosso Interland, portanto, com a área, neste caso o Interland do Porto de Sines, é a Península Ibérica, portanto, até a Madrid, é isso o raio de ação que nós temos, e neste momento estamos também a melhorar com os investimentos que o Estado está a fazer na melhoria da ligação ferroviária à Espanha. E depois, com o nosso Forland, portanto, nós temos linhas que nos ligam praticamente a todas as regiões do mundo, algumas delas com uma frequência bissemanal. Depois, outra coisa que já referi é a questão dos sistemas de informação, e a janela única logística também é um importante instrumento de competitividade do Porto, pois já vamos falar sobre isto ao longo daqui da sessão. A nossa aposta também na sustentabilidade e na descarbonização. Portanto, nós temos muitos projetos, alguns deles também no âmbito da Agenda Next, que contribuem diretamente para a descarbonização da atividade portuária.
Estamos a acompanhar e apoiamos tudo o que são projetos de hidrogênio que estão a ser pensados aqui para a área de Sines. Pronto, e depois temos importantes, grandes áreas de expansão, quer na ZAL, que é gerida por nós, quer gerida pela AICEP. Portanto, temos uma grande capacidade de atração e de instalação de novas indústrias e atividades industriais e logísticas aqui nesta região. Pronto, agora vou começar a entrar no tema aqui específico aqui da reunião, mas queria começar por falar aqui, não é da televisão que eu vou falar, da Caixa Económica do Mundo, mas dos contentores. Okay? Só aqui alguns factos sobre o contentor. Por incrível que pareça, não é uma coisa que tenha muito tempo, portanto começou em 1956 e que hoje praticamente é a ferramenta essencial, foi o fator mais determinante que proporcionou toda a expansão do comércio mundial e da globalização dos mercados. Praticamente nós conseguimos movimentar um contentor, tudo o que quisermos dentro de um contentor e por qualquer meio de transporte. Enfim, o contentor já é usado para qualquer fim, não só comercial e de trocas comerciais, mas enfim, para fins militares, por exemplo, e tem uma particularidade também que mesmo depois dele se retirar da sua função principal, pode ser usado para outras funções. Portanto, e foi de facto a utilização do contentor para o transporte de mercadorias foi o fator que induziu um maior número de alterações ao nível das cadeias logísticas. Aquele gráfico que está ali mostra a expansão da movimentação de contentores e a barra, a tendência. Portanto, praticamente só tivemos ali em 2009, que foi o ano de crise, um decréscimo na movimentação, mas todos os anos foram a crescer. E as outras duas imagens, aqueles dois mapas, mostram aquilo que era o padrão global em termos de rotas no shipping mundial e aquilo que era em 97, portanto nem é uma imagem muito recente, mas dá para ver a grande alteração. Isto deve-se muito a esta questão da utilização, não só, mas em grande parte, a utilização do contentor no tráfego mundial de mercadorias. Outro fator importante também, e mais uma vez está relacionado com a criação, a utilização do contentor, é o crescimento em termos de dimensão e de volume dos navios. Neste momento, em Sines, nós já recebemos navios com quase 25 mil teus. Portanto, os que estão aí na última categoria são navios que têm 400 metros de comprimento, portanto, é uma enormidade. Portanto, o gráfico mostra aquilo que tem sido o crescimento na utilização e na capacidade dos navios. Em termos de dimensão, vemos ali que entre 70 e 88 praticamente não houve evoluções e depois as coisas começam, isto tem a ver também com a expansão da economia global e da globalização da economia, portanto, e a utilização deste tipo de navios para o tráfego mundial. Só aqui algumas imagens também para ilustrar a dimensão que estamos a falar, e depois já vou explicar porque é que estou a mostrar estes números, porque isto depois tem tudo a ver com as ferramentas que nós precisamos para gerir a informação associada a estes monstros, não é? Esta enormidade de números. Portanto, um navio destes, então, nem coloquei ali o exemplo dos maiores, portanto, 14 mil teus, tem sensivelmente 366 metros, é maior que a Torre Eiffel e é significativamente maior que o Cristo Rei, que o nosso Cristo Rei.
pronto, os contentores, enfim, se colocássemos todos em fila, teríamos 2 voltas ao mundo. Um navio de 18 mil teus, que nem é dos maiores atualmente que vem a Sines, dava para ligar Sines ao Porto por caminhão, se os colocássemos todos nos caminhões. Portanto, isto enfim, é só para termos uma noção dos números que estamos a falar. Algumas consequências destas coisas nos portos e terminais, portanto, exige maior extensão de cais, os navios são maiores, exige maior extensão de cais, mas também exige maior áreas de armazenamento. Nós, felizmente, aqui no Porto de Sines, isto também é um dos fatores de competitividade que temos, é as áreas, não temos a pressão urbanística que outros portos têm, que nasceram no seio das cidades. Nós não temos esse fator. Também por causa disto surgiu uma tendência dos portos secos, enfim, não é o tema para hoje, mas essa é uma forma de colmatar estas necessidades de ter áreas da retaguarda de armazenamento destas cargas, que chegam em grande volume num curto espaço de tempo a um porto, e aqui é a questão, é como é que nós organizamos não só a armazenagem, mas depois também a expedição dessa carga para o Interland, ou, ao contrário, a recepção. Enfim, os maiores fundos, estes são navios com cerca de 17 metros de calado, portanto nem todos os portos recebem estes navios, e daí a nossa também, o fator competitivo de sermos um porto de águas profundas, sem assoreamento, com fundos rochosos, mais e maiores pórticos, enfim, interfaces terrestres com maior capacidade, que era aquilo que eu estava a referir. Serviços e ativos portuários. Pronto, isto não vos vou perder aqui muito tempo, mas isto é só para terem uma noção dos serviços que um porto envolve. Por vezes tentamos simplificar a função do porto, que é mera carga e descarga de mercadorias, e não, há um mundo muito maior e há uma quantidade enorme de serviços que são prestados, desde serviços de segurança, de planeamento de cais, o carga e descarga, que é aquilo que toda a gente associa a um porto, armazenamento, distribuição, depois ali categorias de ativos, e hoje vamos falar aqui muito da parte dos sistemas de informação, mas há todo um portfólio, digamos assim, de ativos que temos que gerir para que o porto funcione de forma eficiente e eficaz, e que se integre da melhor forma com a sua comunidade e com as cadeias logísticas que lhes estão ligadas. Sistemas de informação, estamos quase a chegar à Jula. Porque é que eu estive a falar nisto tudo até agora? Primeiro porque os contentores foi de facto aqui o trigger para o crescimento exponencial que nós vimos nestes gráficos, e porque o volume de dados que são necessários tratar quando estamos a pensar uma organização de carga contentorizada é substancialmente diferente de quando estamos a falar de granéis, pelos motivos que facilmente entenderão. Eu, dentro do contentor, posso trazer centenas de mercadorias, de items, de carga. Portanto, facilmente, se multiplicar por 18 mil teus ou por 25 mil teus, é fácil de imaginarmos a quantidade de informação e quantidade de fluxo de informação que é necessário tratar para receber navios desta dimensão e para planear e monitorizar a operação destes navios. Mas se pensarmos genericamente, não focarmos apenas nos navios de contentores, pensarmos genericamente naquilo que é a função do porto, eu coloquei aqui algumas duas frases que são importantes e que justificam também o investimento neste tipo de ferramentas, que é o consumo de tempo excessivo nas manobras do navio, nas operações de carga ou na obtenção de despacho das várias autoridades, é provável que conduza que o navio opte por outro porto concorrente. Portanto, estamos a falar aqui de eficiência das operações. Portanto, nós temos que investir em ferramentas que nos permitam ser o mais eficiente possível. Sob pena dos navios optarem por outro porto. Obviamente que isto tudo depende das cargas que eu estou a falar, não é?
Isto, se calhar, é menos verdade se eu estiver a falar das cargas com um terminal de granéis líquidos, mas é muito verdade se eu estiver a falar de um terminal de contentores, em que a volatilidade é muito maior e a concorrência é muito maior. Muito mais facilmente, uma linha, por uma razão qualquer, que tinha a ver com a eficiência, sai de Sines e vai para outro porto qualquer concorrente, uma carga que está associada a uma refinaria, portanto, a refinaria, em princípio, não será dali daquele local, portanto, enfim, temos que contextualizar estas afirmações, mas em termos gerais é isto. Portanto, nós temos que ser o mais eficientes possíveis. E é por isso que emprestamos em ferramentas como a janela única portuária. E depois há aqui outra coisa, que é a batalha competitiva entre os postos está cada vez mais expressada em terra. O que é que isto quer dizer? A competitividade do Porto não tem só a ver com a eficiência que coloca nas suas operações, mas da forma como se articula com a restante cadeia logística. E isto, coloquei esta frase porque isto justifica o investimento que nós fizemos na evolução da janela única portuária para a janela única logística. A janela única portuária foi um sistema que nós desenvolvemos com o foco em tornar mais simples, mais eficiente a operação dentro do Porto, ou no contexto do Porto, ou na fronteira do Porto. A janela única logística tem a ver com o que está aqui escrito, portanto, a nossa ligação com o nosso Interland, com o nosso Interland e com os operadores que estão nesse Interland, os rodoviários, ferroviários, os operadores de plataformas multimodais, dos portos secos, etc. Aqui, em termos conceptuais, o que é um PCS, um Port Community System e uma Single Window? Portanto, um PCS é uma ferramenta que visa fazer aquilo que eu acabei de dizer, portanto, tornar mais eficiente a operação num determinado porto, portanto, e responder às necessidades específicas de uma comunidade portuária, envolvendo atores públicos e atores privados. A Single Window é um conceito que não implicando necessariamente a implementação do sistema de informação, embora possam ser atingidos, como é natural, maiores benefícios se eu utilizar os sistemas de informação para este efeito. Aqui uma coisa a reter é que um sistema de informação eu não posso fechar ou melhor, se eu quisesse classificar um sistema de informação, não posso dizer, bem, tenho um PCS e tenho Single Window. Não, a mesma plataforma pode implementar os dois conceitos. Portanto, esta é a mensagem a passar, que é o caso da janela única logística e da anterior janela única portuária. Nós, na prática, a janela única logística é uma plataforma que implementa estes dois conceitos. Porquê? Porque tem soluções focadas em dar resposta às necessidades da comunidade portuária, mas o seu âmbito e a forma como está implementada tem também implícito este conceito de single window, portanto é um conceito mais abrangente que envolve o envolvimento de todas as autoridades e que no nosso caso até é mais abrangente porque a mesma plataforma é aplicada a um contexto nacional. Benefícios: redução de trabalho manual, eliminação de redundâncias, redução do tempo de obtenção de despachos. Portanto, isto, se recordam do primeiro slide que tinha lá 2 dias e meio, tem a ver com isto. Portanto, nós em média, com os 2 dias e meio de antecedência, temos tudo o que são processos administrativos necessários à entrada e saída dos navios despachado. Ou melhor, os 2 dias e meio para a entrada. Não estava lá o indicador para a saída, mas para a saída, em média, com 12 horas de antecedência, o navio tem o seu processo administrativo despachado. Que serviços é que normalmente este tipo de sistemas disponibilizam? A fácil e rápida e eficiente troca de informação por eletrónica, a disponibilidade 24 vezes 7 vezes 365, 365 dias, o track and trace de cargas e de meios de transportes e o processamento estatístico da informação. Agora vou entrar então, finalmente, no explicar o que é a janela única logística. Portanto, a janela única logística, a atual plataforma, acaba por ser o último passo que demos na evolução que começámos há muito tempo atrás. Portanto, eu não vou aqui, por questões de limitação de tempo, andar muito para trás, vou apenas referir, em 2008 nós tivemos a primeira implementação da janela única portuária. Portanto, no dia 1 de janeiro de 2008
entrou em funcionamento a primeira versão da janela única portuária no Porto de Sines. No dia 9 de julho de 2009 entrou a JUP 2, que ainda está em funcionamento num dos portos nacionais, no Porto de Leixões, e que está em funcionamento em Cabo Verde, está em funcionamento em Angola, está em funcionamento no Chipre. Esta versão da janela única portuária. Portanto, como eu vos disse ainda há bocado, esta JUP é focada no Nó Porto. Entretanto, quando estou aqui a falar em nós, agora estou a falar no Porto de Sines em concreto, também desafiados pela nossa comunidade portuária, fomos evoluindo o conceito de JUP para o nosso Interland, e em 2013, agora não me recordo o mês, mas acho que foi em setembro, que fizemos o primeiro piloto de uma janela única logística, integrando na altura a CP Carga, que geria o tráfego ferroviário em Sines, portanto, ao nível nacional, portanto, a empresa do Estado que tinha essa operação, e fizemos com eles a integração de tudo o que era a gestão de comboios para Sines e também algumas plataformas multimodais geridas pela Infraestruturas Portugal. Portanto, isso foi em 2013, entretanto fomos evoluindo, isto acabou por ser uma bola de neve, fomos colocando muitos mais serviços, disponibilizar muitos mais serviços nessa versão melhorada da JUP, ao ponto de, mesmo antes desta plataforma, todos os fluxos de informação necessários à entrada e à saída de mercadorias no Porto de Sines eram centrados na janela única portuária. Portanto, nós recebíamos a informação, distribuímos pelas partes interessadas, pelas autoridades, pelos terminais e vice-versa. Portanto, não havia circuitos paralelos de informação. Pronto, e depois este foi o modelo que acabou por ser, depois a Associação de Portos de Portugal, em determinado momento, achou que devia ser feita a evolução ao nível nacional da janela única portuária para a janela única logística, pronto, e é o processo que está neste momento em fase de conclusão, portanto, a transição de todos os portos para a nova plataforma, para esta nova plataforma. Pronto, eu, enfim, já fui falando aqui do porquê de fazer JUP, porque precisamos de um instrumento de competitividade, de tornar eficientes os portos, porque é uma forma também de nós promovermos a transformação digital do setor, promovemos a colaboração e a interoperabilidade entre os atores deste setor, a harmonização de processos e a conformidade com a regulamentação internacional, particularmente a europeia. O projeto em si, este projeto desta nova plataforma, o que é que envolvia? Portanto, temos aqui vários blocos, digamos assim. Um de governação, portanto, definir quais são as regras de gestão, de evolução e da operação da janela única logística, sendo um sistema partilhado entre os portos, portanto, é necessário ter este nível de coordenação entre os portos. Depois um pacote legislativo, e pronto, e o que eu destaco aqui na componente legislativa é o decreto-lei que existe, que define o que é a JUL, e basicamente define duas coisas. A JUL por um lado, é formada pelo modelo de referência nacional, portanto, os processos que são suportados na janela única logística, e pela plataforma tecnológica em si. Pronto, e esse decreto-lei define não só isto, mas também depois define as responsabilidades das várias partes na gestão destes dois conceitos. E depois uma parte mais tecnológica do referencial de arquitetura, ou seja, como é que a plataforma está construída, de interoperabilidade, como é que os vários atores podem relacionar com a plataforma, com a janela única logística e o modelo de referência nacional, portanto, o desenho dos processos, que a Cátia depois mais à frente vai-vos dar alguns exemplos disso. Portanto, e depois a parte mais visível, que é as aplicações que os utilizadores usam ou com as quais interagem, os seus sistemas interagem com os sistemas, com estas aplicações. Pronto, e aqui, em termos de diferença para a JUP, é aquilo que eu já referi aqui várias vezes. A JUP centrava-se aqui neste nó e a JUL pretendia ir até à última milha. Portanto, estes são o portfólio de aplicações. Portanto, eu tenho falado várias vezes em plataforma porque, de facto, isto não é um conjunto de aplicações e cada uma delas
construída ou desenvolvida para um contexto específico. Portanto, por isso temos aplicações para gerir só o que tem a ver com o anúncio e os atos declarativos necessários para a entrada e a saída de navios, a obtenção do despacho, etc. Aplicações só para gerir os serviços que são prestados ao navio durante a sua estadia, as manobras, enfim, a faturação, a parte da ferrovia, só estou a dar alguns exemplos, questões que têm a ver com segurança e ambiente, a gestão das inspeções às cargas. Portanto, há aqui um conjunto de aplicações que podem ser utilizadas. Eu como utilizador da Joule, dependendo em função do papel que desempenho, ou seja, da tipo de operador que sou, utilizo parte destas aplicações. Portanto, não tenho que utilizar todas. Ou, há uma coisa também que é importante, nós tivemos esse cuidado, ou pelo menos essa era a nossa intenção, é que a Joule possa ser usada de forma flexível, ou seja, eu posso combinar os sistemas que tenho, as aplicações que tenho, com aquelas que a Joule disponibiliza. Este gráfico ilustra só aquele que foi o caminho da disseminação da Joule, do projeto. Portanto, começou o primeiro porto a operar a Joule, esta versão da Joule foram os portos de Madeira, portanto, em abril de 2019. E pronto, depois fomos evoluindo. Em outubro de 2021, ou melhor, nós em Sines tivemos 2 entradas em produção, uma em 2020 em que entramos só com o componente de navio, e depois em 2021 com a totalidade, ou com a totalidade do âmbito, e já com a carga containerizada também, a ligação Interland. Aqui está sublinhado uma das dificuldades do projeto foi termos apanhado uma das fases mais importantes, que era de colocação em funcionamento da Joule nos vários portos, termos apanhado esse período coincidente com a pandemia. O que nos obrigou aqui a fazer aqui alguns ajustamentos em termos de metodologias e de desenvolvimento, e pronto. A grande parte dos portos, inclusive o Porto de Sines, entrou em funcionamento com as restrições todas que a pandemia nos obrigou, ou nos colocou, e agora à distância parece uma coisa simples, mas que não foi, não é? Fazer uma entrada em produção totalmente à distância, quando o projeto e as metodologias definidas inicialmente tinham sido desenhadas por uma realidade que nós conhecíamos em 2019, portanto não foi fácil, mas enfim, conseguiu-se, e neste momento, este ano, em princípio, o Porto de Leixões entrará em funcionamento nesta nova plataforma e encerrará este ciclo de desenvolvimento do projeto. Eu acho que, para já, eu termino. Vou passar aqui à Kátia, que vai falar agora um bocadinho mais na prática como é que pode ser usada a Joule. Para não vos massacrar também muito aqui com a componente teórica, só queria mostrar aqui 3 slides que são macroprocessos, tem mais a ver aqui com as escalas do navio e as mercadorias. Isto depois, como é óbvio, dentro destas caixinhas desdobra-se em muitos processos. Pronto, isto tem a ver com a escala do navio, portanto é o anúncio da escala, a apresentação dos atos declarativos e as autorizações de entrada e saída dos navios. Pronto, depois interage com outra bolinha daquelas que vimos há bocado das aplicações, que é a gestão das manobras, a necessidade de planear o cais, reservas de cais, mudanças de entidade ou agentes e mudanças de tipo de tráfego. Em relação às mercadorias, é a apresentação dos atos declarativos, as inspeções do PIF, e depois eu já vos vou mostrar isto, o que é que é hoje na realidade na aplicação, e a autorização de saídas com os despachos aduaneiros da autoridade tributária. Aqui em relação às operações do terminal, portanto neste caso vamos falar de carga containerizada, não é? Portanto, gerir o parque, o controle da movimentação, a pesagem verificada dos contentores, não é? Porque isto tem que ser todos pesados e obedece a uma série de regras, a consolidação e desconsolidação de carga containerizada, a gestão das quebras que podem acontecer dentro dos contentores,
a reparação de equipamentos de transporte, transferência de responsabilidades, anunciar entradas de mercadorias ou gerir janelas horárias para entrega ou levante de contentores por caminhão. Depois temos aqui a componente da segurança, que é uma das aplicações da Joule, que é o SPA, que é muito utilizado aqui pela nossa equipa da segurança da APS, que é um dos serviços que nós ainda prestamos no Porto. E depois o acesso a instalações, portanto, quem já cá esteve sabe que nós temos o CUP, que é uma das aplicações que tem intervenção depois com o CEF nas áreas internacionais e que tem que ter autorização para a circulação de pessoas. Pronto, aqui temos as utilidades, que era aquilo que o Cláudio falou há pouco, que é recolher resíduos, abastecer água ou recolha ou fornecimentos ou abastecimentos de mantimentos, gerir os trabalhos a bordo, porque os navios às vezes têm problemas nas viagens e precisam de fazer trabalhos de mergulho, autorizar as entradas a bordo, que mete autorizações da capitania, vacinação, certificados sanitários, requerimentos à alfândega, por da parte da componente da pilotagem, que também ainda é um serviço que a APS presta, a componente do serviço de reboque e da amarração, pronto, tudo isto, não vos vou amassar mais com componentes teóricas, vou passar, isto é um dos slides da Joule, mas eu quero vos mostrar mesmo a Joule, deixa-me só cá ver se eu encontro. Agora tens que mudar aí de ecrã. Sim, tem que mudar de ecrã. Está aqui, está aqui. Deixa aqui. Vamos passando para ali. Se eu consigo passar isto. Luís, confirme só se estão a ver a página da Joule. Estão a ver a página principal da Joule? Estamos. Sim. Pronto, isto é a página principal da Joule, é comum a todos os portos, porque a aplicação é única. Pronto, aqui é o login, eu já fiz o meu. Isto já é o meu utilizador. E esta vou sair aqui dos portos todos e vou só aqui no Porto de Sines. Pronto. Isto é um dos dashboards principais da Joule, que é a gestão das escalas de navio, em que o que vemos aqui no meio do ecrã, estes navios estão aqui em baixo, aqui no meio são os navios que estão em porto, fundeados ou atracados. Aqui nesta barra superior são os navios que estão previstos chegar, e depois tem aqui esta barra que diz que já entrou, já passou a linha de fronteira, já estão aqui no Porto, e os ETAs, as horas previstas de chegada, com o nome dos navios e os agentes de navegação. Aqui embaixo temos uma barra dos navios que já saíram do Porto, pronto, já não estão cá, e que já cumpriram todas as formalidades para poder ter autorização de saída do... Vou mostrar, se calhar, este navio que está atracado no terminal de contentores. Portanto, aqui nesta barra lateral do ecrã, na barra do ecrã do lado esquerdo, que vocês estão a ver, aqui na parte superior da barra, temos as características do navio, não alteram, não é? Como se fosse o seu bilhete de identidade, portanto, tem o comprimento, tem a largura da boca, o deadweight, o calado e o GT, e depois aqui tem o número dos dados desta escala, não é? Portanto, cada escala tem um número que não se repete, portanto, é quase como um cartão de cidadão, um bilhete de identidade, um passaporte, que é o número da escala da viagem em Sines. Este número da contramarca é um número atribuído pela autoridade tributária. Aqui tem a hora da previsão se não tivesse já chegado, tem a hora de previsão de chegada no dia 18 às 22h23 e a de saída no dia 19 às 17h45, portanto ele até já saiu, mas ele já não está cá. Ali no ecrã ainda não deve ter ali os pontos de relato todos. Pronto. Pronto, aqui podemos abrir, eu se calhar fui muito rápida. O que é que temos aqui? Temos os dados gerais desta escala, portanto sabemos que estava no terminal 21, é um navio que traz mercadoria perigosa, tem tripulação ucraniana, tem um comandante, os nomes e o total de tripulantes, e tem aqui as datas de entrada e de saída, portanto como já tem aqui estas bolinhas verdes, ele já saiu.
Aqui temos o card das manobras, portanto, todas as manobras que ele fez, porque ele pode ter entrado, atracou, fundiou, depois atracou, depois pode ter saído do porto, voltar a entrar, portanto, há aqui várias situações que podem ocorrer. Não tanto se cá aqui no terminal de contentores, mas, por exemplo, aqui nos granéis líquidos há uma coisa que acontece muito, os navios entram, depois saem para fundear, a aguardar ordens do armador e depois voltam a entrar. Depois temos aqui o componente dos serviços, como só fazer, portanto, aquelas bolinhas todas que vocês viram há bocado no slide que o Cláudio mostrou, estão aqui transportadas neste ecrã principal em várias aplicações dentro desta que comunicam dentro da JUL. Aqui temos os serviços, portanto, o acesso a instalações. Aqui temos uma pessoa da Knudsen e outra, 3 da Jobson Itália. Tem aqui as respostas da GNR. Neste momento já não aparece o Serviço de Agência e Fronteiras, a GNR ocupou esta responsabilidade. Temos aqui pedidos de fornecimentos e abastecimentos também, com as autorizações das entidades que têm que autorizar entradas a bordo. Aqui não temos mergulho, portanto aqui requerimentos à alfândega, a revisão de bagagem, pronto. Aqui as formalidades que são necessárias cumprir para além da movimentação da carga. Vou mostrar aqui, portanto isto, na maior parte da informação que está aqui, sem ser depois a que acontece mesmo quando o navio chega, por exemplo, o navio já tem escala criada e já pode ter uma contramarca. Aqui está ativa, mas podia estar só pré-ativa, portanto o navio ainda não chegou, mas já temos a declaração de mercadorias, portanto, e há aqui uma série de atos que vão acontecendo antes do navio chegar. Os manifestos de importação e de exportação têm que ter aqui autorizações e também permitem depois que o terminal de contentores planeie a operação no terminal. Aqui sabemos que este navio trazia 56 documentos de transporte dentro do manifesto. Isto é a previsão do que ele vinha movimentar. E aqui era de exportação, portanto, 351 documentos de transporte. Se eu quiser, se calhar isto vai demorar um bocadinho. Não. Já tem aqui as autorizações, que são um requisito obrigatório e agora se eu for ver aqui o documento de partida, sabemos o que é que vem movimentado dentro do contentor. Nós temos acesso a esta informação porque fazemos suporte aos clientes. Agora, sair daqui, os manifestos. Isto era o que estava previsto, e aqui temos os anúncios de entrada que os agentes enviam para a JUL. Portanto, eles sabiam que iam movimentar 437 equipamentos de transporte. A última alteração foi no dia 18/11. E depois temos aqui os relatórios de desembarque, já é efetivamente o que foi movimentado, portanto 436 contentores na descarga e no relatório de embarque 748 contentores. Depois deste... Deixa-me só, se me permitires, podes colocar aqui. Eu julgo que estão a ver o meu cursor. O que está aqui nas operações era um bocadinho aquilo que eu referi ainda há bocado, que tinha a ver com os fluxos de informação. Portanto, através da JUL, os atores que operam aqui em Sines conseguem fazer os anúncios de entrada. O que é o anúncio? É uma previsão. Eu dizer ao terminal que vou entregar um determinado contentor naquele terminal. Depois tem as ordens, o terminal vai receber o contentor, nós vamos receber as guias de entrada e de saída, quer por caminhão, quer por comboio, enfim, estamos a ver o navio, por isso é que não estamos aqui a ver esses fluxos. E depois, portanto, eu recebi os anúncios, que é uma previsão, é uma intenção, e depois tem aqui o fluxo das ordens. As ordens já são, como o próprio nome indica, já são as instruções
para fazer o planeamento de carga e descarga dos navios. E depois vou receber o resultado das operações, que são os relatórios de embarque e desembarque. É por isso que estes números não têm necessariamente de bater certo. Né? Uma coisa é eu planear com muitas semanas de antecedência que vou entregar 100 contentores no terminal de Sines para serem carregados neste navio, que eu nem consigo dizer o nome. A Cátia escolhi logo aqui um bom. Uma coisa é eu com muitas semanas de antecedência para fazer esse planeamento, outra coisa é eu já a horas do navio operar dizer, bom, dos 100 contentores que estão aí são para carregar 99 ou são para carregar 120, porque estavam outros no parque que eram para outro navio, mas que afinal vão nestes. E depois ainda outra coisa diferente é aquilo que acontece quando o navio está no cais. Portanto, e nós temos todos estes fluxos de informação aqui suportados na Joule. Desculpa, vou sempre complementar. Isto é o que tem. Depois temos aqui os atos declarativos, as declarações do ISPS, que são questões de segurança, os shipstores, a declaração marítima de saúde, são declarações que têm que ser prestadas. E depois temos aqui a questão dos procedimentos aduaneiros, portanto, que são os documentos que são necessários apresentar à autoridade tributária. Eu se calhar posso mostrar aqui, porque nós, entretanto, a Joule tem estado sempre em evolução e uma das coisas que se fez foi a integração com o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, e, portanto, se nós fizermos aqui um zoom, nós sabemos, portanto, isto são os fundeadores, portanto, aqui estas bolinhas são os fundeadores onde os navios estão dentro da área de jurisdição do Porto e podem estar aqui dentro, onde depois a sala do VTS, que dá a peça define para que fundeador os navios vão. Para quem não é do meio, o fundeador é o parque de estacionamento. Exato, é o parque de estacionamento, que é pago também. E aqui são os postos da costagem que temos. Isto demora um bocadinho às vezes aqui a fazer. Está aqui um navio. Portanto, ele deve estar a sair, se calhar. Está a chegar pela F de entrada. Tinha que tirar aqui. O Berti está ali, o Berti. Deve ser o Berti. Não está a colaborar. O que está ali. É este, exato. Pronto, portanto, aquele que estava ali, que vocês viram que estava a manobrar, é esta escala, portanto, que tem, como vê, tem contramarca provisória, portanto, ele ainda não está, ainda não tem o primeiro ponto de relato de atracação, e só depois disso encontrar aqui a contramarca definitiva. Pronto, sabemos que ele vem de Algeciras, que vem aqui, que vai para Nova Iorque. Temos aqui o número das viagens e já temos aqui, como podem ver, o navio ainda não está ao cais, mas já tem anúncio de entrada, a ordem de desembarque, portanto, aqui o que eles prevêem que vai embarcar no navio, o que irá desembarcar e aqui é o manifesto, portanto, que é o que foi declarado. Vou sair daqui porque senão tínhamos aqui muito para ver. Gostava de vos mostrar aqui uma das aplicações que também acho que tem interesse, se calhar, que é a parte da ferrovia. Isto é o calendário da ferrovia do país todo, não é? Portanto, isto é aqui o território todo nacional e já temos aqui movimentação de carga que não é só nacional, também temos já para a Espanha. Aqui um que já tenha acontecido, portanto, de ontem para Sines. Aqui este. Pode ser este. Deixa uma escala de comboio que saiu do terminal de contentores de Sines e que vai foi
para a Bobadela, ontem. Portanto, a lógica da ferrovia é a mesma, não é? Portanto, é uma escala única para comboio. A única diferença é que o primeiro dígito, se for navio, é 1 e aqui, se for ferrovia, é 2. Depois o resto, a lógica é a mesma. Portanto, a Medway, neste caso a Medway Infraestruturas de Portugal, tem os horários que são carregados na plataforma através de mensagens que eles mandam para nós e que depois nós mandamos para os terminais. Isto tem aqui uma instrução de carga e um relatório de carga, que foi feito aqui no Terminal 21, e a instrução de descarga no destino, que neste caso será na Bobadela. Portanto, sabemos que este comboio levava 30 contentores da MSC. Depois tem aqui as declarações de expedição, sabemos as localizações do comboio, em cada estação onde ele passou, desde que saiu daqui, no ramal da EDP, da Petrogal, na Raquete, portanto, todas as estações, nós sabemos a que horas é que ele passou até chegar ao terminal da Bobadela. Temos aqui o boletim de composição e frenagem, mas isto, portanto, sabemos quais são os contentores e a localização do vagão em que ele foi, portanto, a forma como ele foi, os contentores foram distribuídos pelo comboio. Isto também permite ao terminal que vai receber a carga planear o que é que vai fazer com ela e estar preparado das posições dos contentores. Podemos terminar aí com a questão do parque. Queria mostrar o track and trace. Ok. Deixa eu só duas coisas no mesmo sítio. Aqui atrás. Deixa-me só. Ir aqui buscar uma. Isto é uma aplicação que se chama Track and Trace, ainda não está disponível, nem sei bem se irá estar ainda. Estamos aqui um bocadinho em fase de testes, porque ela tem que ser alimentada com os eventos, mas a ideia é o quê? Nós sabermos o histórico de um contentor. Portanto, desde a primeira vez que ele esteve num dos portos nacionais, porque como a Ju é única, não é? Os eventos são partilhados e, portanto, podemos alimentar isto. Nós sabemos que este contentor teve pela primeira vez aqui em Sines no dia 15 de março de 2023, neste navio, e que tinha vindo de Espanha, e depois conseguimos ver o percurso todo que ele fez. Portanto, sabemos que ele depois foi de comboio, que chegou à Bobadela, da Bobadela entregar um contentor de exportação cheio, ele provavelmente chegou lá e voltou outra vez para Sines, está aqui já a seguir, portanto tem a autorização da autoridade tributária, previsão de embarque de exportação, portanto ele já tinha autorização para entrar nesta escala navio que está aqui. Até hoje, portanto, ele voltou cá, claro, ele há de ter andado pelo mundo, e voltou agora em agosto neste navio no MSC Lagos. Se ele voltar cá mais 10 ou 15 vezes, são essas todas que ficam aqui registadas e todo, portanto, isto é útil às vezes para perceber o que é que aconteceu em vários momentos do processo, quando há, por exemplo, inspeções de contentores, ou é uma forma fácil de ver o fluxo. Eu deixei de os ver. Se calhar já acabei o meu tempo, não é? Já ultrapassei. Bom, Não, vocês Luís. têm o tempo que quiserem. só para não queimar aqui o tempo todo para perguntas e respostas. Eu queria mostrar só as inspeções. Força, então, vá. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos, isto é muito rápido. É só para perceberem as interações com
aqui nas inspeções, aqui no calendário, portanto, outra das aplicações que existe na Azul é as inspeções de contentores, e nós aqui para trás, pronto, isto, nós temos uma época de citrinos aqui que tem alguns benefícios a nível aduaneiro e da AT. Então é uma altura do ano, desde abril até outubro, em que o fluxo de contentores frigoríficos é muito grande. E este é fruta ou citrinos, e estes contentores têm que ser inspecionados aqui pela equipa da GAV, da GRAP, que está ali situada dentro do Terminal 21, ao pé da alfândega. Pronto, estes contentores são inspecionados e só podem sair do terminal, e temos aqui o calendário cheio, não é? São às semanas, portanto, só podem sair do terminal depois de terem cumprido as formalidades de serem inspecionados, são abertos, e ter as formalidades. Portanto, isto é uma das particularidades da JUL, que permite que os processos sejam tratados, apesar de haver uma inspeção física, a parte toda burocrática do tratamento do contentor, desde o pedido do agente, do despachante, para ser inspecionado. Depois há aqui uma série de regras para atribuição de vez, não é? Porque se um navio traz 700 contentores frigoríficos para inspecionar, é humanamente impossível inspecionar numa semana 700 contentores. E, portanto, há aqui uma série de regras depois de atribuição de posicionamento para inspeções, até que eles possam ter a autorização das entidades competentes para poder sair do terminal. Pronto, era só aqui uma nota rápida de que há aqui muitas formalidades dentro da JUL, que às vezes as pessoas não têm essa noção. Antes de terminar, e fazendo aqui o ponto agora também para o que estamos a fazer na agenda anexos, o que a Cátia teve a mostrar são alguns exemplos que ilustram aqueles conceitos do que é um PCS, o que é uma single window. E este exemplo é um exemplo ótimo disto. Portanto, isto foi uma funcionalidade que nós, mais uma aplicação, neste caso, é mais do que uma funcionalidade, que desenvolvemos na JUL para ajudar, para otimizar este tipo de operação no Porto de Sines. Os recursos, a capacidade e os recursos, neste caso recursos humanos até, que temos para dar resposta a este pico de carga é muito escasso. E, portanto, é preciso coordenar aqui o despachante que pede as inspeções, com as autoridades que fazem inspeções, que têm que selecionar os contentores para inspeção, que têm que dizer que tipo de inspeção é que vão fazer, se é só documental, se é física, depois se é analítica, se não é analítica, a coordenação com o terminal, porque tem que posicionar os tirar da pilha que está no parque e levar os contentores para a zona de inspeção. Portanto, há aqui um conjunto, e depois todas as prioridades, não é? Porque os contentores não são só de um exportador ou de um importador, nem são só representados por um único despachante. Portanto, há aqui concorrência por estes recursos, portanto, é preciso gerir também prioridades. Portanto, o que fizemos aqui foi, e com recursos muito parcos para gerir, para dar resposta a esta procura. Portanto, o que fizemos foi uma ferramenta, é o espírito de um PCS e da JUL, neste caso em Sines, que é criar uma ferramenta para que de forma colaborativa nós consigamos otimizar, tornar mais eficientes as operações do Porto e sermos mais competitivos. Portanto, e nós, de facto, isto é um tráfego sazonal, mas temos dias que nós temos 3 locais, não é só o Terminal 21, mas temos 3 locais que podemos fazer inspeções em Sines e temos dias nesta campanha sazonal em que inspecionamos mais de 70 contentores por dia. Portanto, só para ilustrar também que com um caso muito prático, o benefício que temos de tirar da utilização de PCS, e neste caso da nossa General Única Logística. Portanto, e todos os outros casos. E mesmo para a PSA, manter estes contentores que são frigoríficos, portanto, precisam de energia elétrica, porque senão a mercadoria estraga-se, que é possível. Portanto, essa gestão toda, portanto, convém que seja tudo rápido, mas seja rápido, cumprindo as formalidades. Eu vou só terminar aqui a questão da JUL. Eu gosto sempre de referir isto, porque acho que isto é muito importante.
nós quando desenvolvemos a Joule, desenvolvemos a pensar, ou melhor, tentar dar resposta a todos os tipos de, não queria dizer clientes, porque todos os tipos de stakeholders que temos no Porto, desde os mais pequenos até aos maiores. E por isso, um grande operador que tem recursos suficientes para desenvolver os seus sistemas de informação e integrá-los, depois ele consegue o fazer, mas um pequeno operador que não tem esses recursos ou não consegue gerar esses recursos para desenvolver os sistemas de informação, torná-los com operações mais complexas, mas podem mesmo beneficiar da utilização da Joule com um simples upload de um Excel ou então usando diretamente a aplicação. Portanto, este também foi um dos objetivos, um dos princípios, mais do que um objetivo, um princípio de desenvolvimento da Joule, é torná-la o mais abrangente possível e chegar a estas várias tipologias de operadores do nosso Porto. E harmonizando, para o terminal acaba por ser uma operação, e isto também é um grande benefício para um terminal, é que para eles os fluxos de informação são completamente harmonizados. É dependente de se o cliente, se a linha faz por Excel, se faz diretamente no ecrã, ou se faz de uma maneira mais complexa, integrando os seus sistemas com a Joule. A informação chega ao terminal sempre da mesma forma e recebemos do terminal da mesma forma, tal como podemos depois distribuir de diferentes formas depois para os consumidores finais de informação. Portanto, isto também é uma coisa que eu acho que é sempre importante referir, que é este princípio que nós tivemos de tentar ser o mais inclusivos possível na utilização da Joule. Pronto, eu vou passar agora novamente para o PowerPoint. Para terminar aqui a apresentação, e temos aqui algum espaço para perguntas e respostas. Já agora aqui para terminar, pronto, muito rapidamente, este é o crescimento que nós tivemos no número de utilizadores da janela única logística. Não está desde 2019, quando entrou a Madeira, mas pronto, está 2020 e tem sido crescendo. O crescimento tem sido significativo até este gráfico. Estes dados são de junho deste ano, não estão atualizados à data de hoje, mas enfim, a tendência está cá, consegue-se ver. Depois uma coisa importante que é também, peço desculpa, a utilização da Joule, quer ao longo do ano, quer ao longo da semana, quer ao longo do dia. Portanto, isto são o número de acessos que nós temos diariamente ou durante um dia à Joule. Portanto, tem aqui os picos do início da manhã e depois do almoço, mas temos sempre aqui um valor significativo de acessos à Joule durante as 24 horas do dia. Este mapa é só para ilustrar aquilo que também a Cátia já referiu ainda há bocado, portanto, a abrangência não é só nacional, temos também aqui já alguns pontos em Espanha que já tiveram trocas, portanto, movimentação de mercadorias com o Porto de Sines e, portanto, estão aqui assinalados no mapa. Portanto, isto são algumas plataformas ferroviárias ou multimodais que, em algum momento, trocaram informação com a Joule para a movimentação destas cargas ou para aqueles pontos. A demo já aconteceu. Um bocadinho sobre o futuro. Enfim, eu vou passar aqui estes slides, porque já estamos um bocadinho para além do tempo. Eu vou-me referir aqui ao Nexus. Pronto, o Nexus é um projeto, vou-lhe chamar assim, um projeto diferente do que foi a Joule. Portanto, a Joule é um sistema, é um projeto desenvolvido pelos portos. A Agenda Nexus é um programa diferente. Portanto, é um programa que envolve desde as universidades até os utilizadores finais e a ideia, o objetivo é desenvolver um conjunto de produtos que não são só ferramentas tecnológicas para dar resposta aos desafios deste setor de atividade. Eu vou só destacar aqui, não vou falar do resto, porque o objetivo não é falar do Nexus, é falar da Joule, mas vou só destacar aqui o produto estrela da Agenda, que é a plataforma de dados abertos, que é o instrumento que nós estamos a construir para disponibilizar todos os dados que são gerados pela atividade portuária e pela atividade logística. Todos os dados, eu digo mesmo todos os tipos de dados, não só os que estão na Joule, os dados de VTS, os dados de estações meteorológicas, os dados de sensores, então, enfim, os dados que são gerados para que o Porto e a cadeia logística que está ligada operem, portanto, possam ter aqui um espaço onde eu possa publicar esses dados e depois possam ser subscritos e consumidos por outros para os mais diversos fins. O primeiro, ou aquele mais evidente, é o da visibilidade.
é o que toda a gente quer, é saber onde é que andam as cargas e os meios de transporte. E a ideia é, nesta plataforma, eu poder publicar esses datasets para que depois outros possam consumir. Ou pode ser usado para fins de investigação, ou então até por empresas tecnológicas ou por startups que querem desenvolver um produto ou um serviço para esse setor de atividade e que podem subscrever aqueles dados para depois desenvolver e entregarem esse produto ou serviço ao mercado. Portanto, no fundo, isto é o que nós vimos como uma grande ferramenta de dar visibilidade sobre os dados que são produzidos neste setor e também um instrumento importante de promoção de inovação. Portanto, em cima, depois da subscrição destes dados, possam aparecer outros serviços e outros produtos do interesse deste setor de economia. Para terminar, não é um sistema, é uma plataforma completamente diferente da Joule. A Joule, como acho que ficou implícito, é um sistema que orquestra serviços. E aquele diagramas que a Kátia mostrou, de alto nível, com os processos, no fundo nós temos mapeado todos aqueles processos até ao detalhe, sabemos quais são as tarefas e a sequência delas, e é isso que a Joule trata. Portanto, é um sistema que orquestra os serviços. A plataforma às vezes não tem nada a ver com isso. Portanto, é um sistema que apenas pretende disponibilizar formas de estes atores deste setor de atividade possam publicar ou possam subscrever dados desta atividade. E terminava por aqui, Luís. Muito obrigado, Cláudio. Realmente é emocionante. Eu devo dizer que não tinha a noção quanto extenso era, de facto, a interação das duas. Tenho aqui uma pergunta que acho que, em termos do futuro, mas primeiro vou passar aqui para... E quero também agradecer à Cátia, naturalmente, peço desculpa. Vou passar então aqui para acelerarmos o processo. E já estou arrependido de não ter posto 2 horas, porque, de facto, havia muito mais para falar. Mas vou passar então aqui... a sessão, não há problema. Pois, não, eu acho que depois temos... A parte prática da Joule foi assim um bocadinho tínhamos aqui muita coisa para ver e nós também temos sempre aqui uma restrição restrição que não conseguimos mostrar tudo. Pois, por causa das questões de confidencialidade, mas pronto, claro. A ideia é só ficarem com uma noção do que é que pode ser gerido. De facto, é verdade. Aliás, e a ideia dos webinars, da DENTalks, é uma apresentação inicial destes projetos. No final há um survey que já está aí disponibilizado para os participantes, para avaliarem e até mostrarem a sua intenção de quererem aprofundar este tema. Eu acho que, até em termos da Academia Nexus, é um tema que, certamente, em termos de formação, e sei que há muita necessidade de formação dos vários operadores que utilizam a Joule, poderá ser bastante interessante pensarmos no futuro. Mas eu vou passar então à primeira pergunta do André Mestre, que coloca a seguinte questão, que é: os dados na Joule estão abertos para integração na visibilidade logística internacional, ou seja, fala aqui das APIs, ou é destinado somente às entidades relevantes em Portugal através do website? Eu penso que vocês já tinham respondido a esta questão, mas, Cláudio. Okay. Não, os dados que estão na Joule não estão abertos. Nem, como eu acabei de explicar, nem é o objetivo da Joule, não é o objetivo principal da Joule disponibilizar, ter interfaces para disponibilizar esses dados. Portanto, nós temos interfaces para disponibilizar serviços, naquela lógica de orquestração de processos. Eu posso disponibilizar um serviço para receber uma ordem ou uma instrução, ou para receber uma guia de entrada, ou para receber outro formalismo qualquer, não desta lógica mais acoplada do processo, não é? Eu ter dados do contentor ou ter dados de outro equipamento qualquer, ou ter dados do navio ou de outro meio de transporte, não é essa a lógica da Joule, não é? Pois, é importante que percebam que a Joule existe porque houve um caminho até aqui, mas foi uma desmaterialização de processos administrativos e entre uma série de entidades que existiram durante muitos anos em papel e que neste momento estão centralizados nesta aplicação. Portanto, nunca poderiam estar abertos.
Agora, a questão do Gilvan, tendo em vista a enorme diversidade de atividades propostas e já em execução no projeto Nexus, pergunta se todos os produtos previstos neste projeto serão implementados em tempo e mesmo sendo cumpridos, e esperamos que sejam, vocês veem a possibilidade de surgir um novo projeto Nexus ou uma prorrogação dos prazos? Isto já tem muitas mais questões. Está um bocadinho fora aqui do... Sim, como a Cátia estava a dizer, um bocadinho aqui fora do contexto da Jul, mas eu respondo. Bom, eu espero que nós consigamos entregar os 28 produtos que nos propusemos. E neste momento não tenho nenhum dado que contrarie isso. Obviamente que há produtos ou serviços que estão a ser desenvolvidos que têm um risco maior do que outros, mas neste momento acredito que vamos conseguir entregar, se não todos, uma esmagadora maioria dos produtos que nos propusemos no início do projeto, vamos consegui-los entregar no próximo ano. A prorrogação do prazo, obviamente, se existisse, dávamos aqui uma folgazinha extra, que era muito importante para consolidar alguns desses produtos e para diminuir o risco que eu estava a falar. Mas, estamos a trabalhar sem contar com esse eventual prorrogação que possa ser dado pelo Estado ou pelo IAPMEI. Estamos a trabalhar com as datas que temos hoje, que é no final do próximo ano, entregar os produtos e serviços que foram contratados. Aliás, este mês vamos já entregar o primeiro, o Centro de Treino e Simulação em Cibersegurança. Vai ser o primeiro produto do Work Package 7 que vai entrar em operação. Portanto, estamos neste momento a concluí-lo e vamos começar com os primeiros treinos e simulações em cibersegurança no primeiro trimestre do próximo ano. E outros seguirão, com certeza. Já agora, aproveito para dizer, também em dezembro vamos ter a primeira release da plataforma Dados Abertos, ainda vai ser uma release, uma versão para consumo interno. Em junho do próximo ano vamos ter a primeira versão para consumo pelo menos dos membros do consórcio. Portanto, este produto não vai falhar de certeza. E dos outros parceiros também acredito que não vai acontecer. São grandes desafios e, de facto, um projeto desta dimensão e complexidade tem os seus problemas de arranque, como todos têm, não é? Todas as agendas passaram pelo mesmo, tanto quanto sabemos. Certo. Mas o nosso esforço é realmente chegar a tempo e horas com os objetivos concretizados. O Gilvan também coloca aqui outra questão, que é quais os principais fatores de sucesso que vocês poderiam mencionar que mais destacam na implementação do projeto Nexus no Porto de Sines para que torne o Porto mais competitivo, ou, digamos, ainda mais competitivo com os demais portos com as mesmas características. Neste momento, eu penso que as características têm a ver com o tipo de especialidade que o Porto tem em termos dos seus terminais e a parte do transshipment, não é? Que é uma característica também muito evidenciada do Porto. O que eu diria é que os produtos que estão no âmbito da agenda e que se relacionam mais diretamente com o Porto, não é? Porque temos outros que são para outros atores que estão na cadeia logística, mais um montante ou mais ajudante, conforme devemos olhar para o fluxo. Mas aquilo que se foca no Porto, acho que conseguimos entregar a plataforma de dados abertos. Acho que é um fator importantíssimo para a competitividade e para sustentar e promover o processo de inovação no futuro, para além do período de vida do projeto, da Agenda Nexus, e depois todos os outros produtos que estamos a construir para a descarbonização da atividade portuária. Portanto, acho que também são fatores-chave para o sucesso da agenda e para o impacto da agenda depois na atividade e no desenvolvimento da operação do Porto. Acho que isso seria. Há outra coisa que acho que também se relaciona aí com... Já havia uma pergunta, já não sei de quem, mas estamos já a adiantar, mas outro fator importante desta agenda, outro resultado importante da agenda é nós estarmos a criar este ecossistema de inovação. Portanto, é a primeira vez que estamos a fazer isto
a esta escala neste setor. Portanto, reunir este conjunto de agentes, desde a academia, passando pelas empresas tecnológicas, pela própria administração portuária, por todos os outros atores que estão no setor de atividade. Portanto, reunirmos este conjunto de interesses e partilharmos todos uma visão comum e os mesmos objetivos, é a primeira vez que estamos a fazer isto. Eu acho que é, para além dos produtos, acho que este é o principal resultado que a gente pode dar. E acho que havia uma pergunta, e sim, nós queríamos ter outros nexos para o futuro, não é? Porque era isso. Portanto, isto, no fundo, estamos aqui a criar as bases, estamos aqui também um bocadinho a aprender o que é este conceito de inovação aberta que estamos a tentar implementar, quais são as dificuldades que isso nos traz, quais são os desafios, e pronto, e espero que consigamos rapidamente construir um Nexus 2 para que não percamos este momento, não é? Eu gostava de fazer aqui duas perguntas, mas voltar à Ju, que é o seguinte. Vocês têm a visibilidade, portanto, desde o anúncio da entrada, todos os intervenientes na JU têm ao subscrever, portanto, os seus pedidos e a sua documentação. Vocês prevêem que isto num futuro próximo venha ao ponto de ter a visibilidade que se chamada portuária, desde que o navio está a sair, vocês comunicarem, por exemplo, quando o terminal tem disponibilidade em função dos seus movimentos, no sentido do navio, por exemplo, não ter que vir à velocidade que vem e poder desacelerar para se adaptar em relação à janela que irá ter de serviço para a entrada no porto? Ou isso já neste momento já é disponibilidade? Sim. Não, esse nível de articulação não, mas esse é um dos produtos que estamos a também desenvolver no âmbito do Nexus. Portanto, conseguimos ter uma ferramenta que consiga articular aquilo que nós já conhecemos do Porto, né, do Porto de Sines, não é? Por via da JUL, não é? Porque a JUL, no fundo, é a plataforma que orquestra a plataforma de colaboração de todos os atores que estão no Porto, portanto, os terminais, os prestadores de serviços, amarração, reboque, pilotagem, etc. Depois a própria movimentação. Portanto, é aí a fonte de informação para conhecermos a realidade do Porto de Sines, mas para aquilo que o Luís estava a dizer, nós precisamos de nos articular com os portos de origem e destino dos navios. E sim, estamos a trabalhar nisso. Não sei dizer em que momento é que nós vamos conseguir, ou se vamos conseguir, não é? Ter uma ferramenta que faça isso, porque há outras questões, para além das questões tecnológicas, enfim, não vou aprofundar, mas há questões contratuais, dos contratos como hoje estão feitos, que podem inviabilizar uma solução desse género, dar uma instrução ao navio para reduzir a velocidade e chegar cá ao porto, ir para o cais, que é isso que se quer, né? O conceito do just in time para o navio. Mas não sei se isso será viável a curto prazo. Não é uma questão tecnológica, às vezes. É uma questão até mais contratual. Mas enfim, pronto, não queria me alongar por aí, mas sim, Claro, estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar a ferramenta para otimizar, quando o navio chega ao porto, otimizar todos os recursos que são disponibilizados e o navio ir para o cais, mas na viagem do porto precedente para cá também conseguir fazer essa otimização e com isso diminuir, obviamente, a pegada carbónica do navio quando ele está em viagem para cá, mas depois quando ele entra dentro da nossa área de jurisdição também que essa pegada seja o menor possível. Esse também é o ganho que nós teremos com soluções destas de just in time. Uhum. A última questão mesmo, muito rápida, e talvez para a Cátia, neste caso, que é, e quando o sistema falha, quando existe um problema de interação, existe um helpdesk para se ligar, para se comunicar, vocês têm isso a funcionar dessa forma? Sim, nós temos aqui um helpdesk que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E pronto, fazemos um serviço de helpdesk de apoio ao negócio, mesmo quando o jogo não falha, porque às vezes há erros de utilização, ou a informação não colocada, ou pronto,
Diariamente acontecem dezenas e dezenas de casos, de situações diferentes, não só com pessoas, com carga containerizada, com comboios, há uma série de coisas que podem acontecer quando a aplicação falha, ou partes da aplicação, que também às vezes acontece, portanto, não é a aplicação toda, mas são partes que às vezes falha. Isto também muito porque os portos não estão todos ainda na ajuda, ainda temos a APDL que falta eleições entrar. E pronto, e tem havido aqui muitos desenvolvimentos ainda, coisas que não estavam concluídas, desenvolvimentos que não estavam concluídos, e depois quando as coisas são colocadas em produção, por algum motivo, tem impacto noutras aplicações, porque a Joule é muito complexa. Claro. Os processos que estão ali, as regras de negócio, tudo o que está implementado tem uma grande complexidade, e articular estas 23 aplicações às vezes não é assim tão fácil como parece. Mas pronto, quando falha, temos métodos de contingência. É com a Cátia que se fala, é isso? Não, somos nós, somos todos, somos 7, somos 7 que estamos aqui. Há um mail do suporte e há um número de telefone do suporte. E os métodos de contingência estão definidos, portanto, os navios não deixam de entrar e sair do porto porque a Joule falhou. Pronto, esses métodos estão definidos e normalmente quando isso acontece nós enviamos mail para a comunidade toda portuária a avisar que vão ter que acionar os métodos de contingência. Para a parte containerizada é mais difícil. Isso é mais difícil porque se um navio descarregar 3.000 contentores, depois ninguém sabe onde é que eles estão no parque, não é? Portanto, é mais difícil a mercadoria sair, o navio pode descarregar, mas depois é mais difícil ela sair do porto sem que a Joule esteja a funcionar. Pronto. Existem métodos, pode-se tratar as coisas por mail, mas é muito mais complexo e demora muito mais tempo, portanto que era uma coisa que nós comunicamos automaticamente a Joule com a autoridade tributária, para os despachos aduaneiros da mercadoria, portanto há aqui uma série de regras implementadas, comunicamos com o sistema deles. E, portanto, quando isto falha, por indisponibilidade do sistema da autoridade tributária ou da Joule, tem um grande impacto na movimentação de carga no porto. O ideal é não falhar, ao menos possível. Claro. Eu pergunto isto porque ainda na semana passada tivemos o último webinar que foi precisamente com a AT, sobre a nova implementação do A doutora Ana Couto, que eu gostava muito de ter visto e ainda não tenho acesso ao vídeo. Nós temos a gravação, portanto, quando o Cláudio tiver o canal do YouTube disponível, a gente vai publicar os vídeos e ficam disponíveis a toda a comunidade. Mas eu estava a dizer que a questão do Sintem e tudo isto está a mudar, portanto, imagino que algumas destas situações sejam complexas. É importante perceber-se que, e o Cláudio melhor que eu responde a isso, que o Sintem é um novo método de comunicação com as novas regras do Código Aduaneiro Europeu. Mas nós atualmente já comunicamos com a autoridade tributária em formato eletrónico. Agora o que mudou são as regras. Exato. E pronto, a complexidade é muito maior e a partir do momento em que já disponibilizamos uma coisa há 10 ou 15 anos, se ela agora falha, tem um impacto enorme, não é? Claro. Bom, eu não tenho mais perguntas, sei que estamos aqui já para além da hora. Quero-vos agradecer aos dois, foi muito importante este webinar para percebermos um pouco melhor todos. E deixo aqui o desafio aos participantes para responderem o vosso questionário e dizerem se realmente, eu acho que sim, que vai haver a intenção de evoluirmos isto aprofundarmos isto para um nível de formação diferente. Tiago, não sei se quer dizer alguma coisa. Tiago, não. Só agradecer aos oradores e aguardar aqui o resultado dos inquéritos para depois vermos aqui a evolução para as próximas etapas da Academia Next. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cátia. E até uma próxima. Muito obrigado também da nossa parte e estamos disponíveis para participar noutras sessões parecidas, aprofundar algum tema específico, se assim o desejarem. Muito bem. Nós também vemos aqui o feedback agora de quem participou. Claro.
Eu ia dizer que nós terminamos aqui a primeira série do webinar, vamos analisar novos conteúdos para uma possível segunda série e vamos agora analisar todos estes dados para vermos em que vamos apostar, portanto, nos cursos de curta duração sobre os temas abordados. Mais uma vez, Cátia e Cláudio, muito obrigado Muito obrigado, a boa noite. todos. Obrigado Obrigado nós, por boa noite. participarem.